Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegamos agora na nossa 9ª semana de aula, que também é a nossa última semana, ok? Então vamos lá para os nossos exercícios. Aqui eu coloquei o roteiro de aprendizado e desse lado eu coloquei o resumo que eu faço, só que estão todas as unidades aqui, porque para essa atividade a gente vai precisar usar outras unidades do livro, tá? Então vamos lá, aqui na primeira página, como sempre, tem o vídeo do professor formador falando sobre o exercício e na segunda página, então, está a nossa atividade. Então vamos ler ela rapidinho. Prezados, a gestão de ativos está voltada para a aplicação de todas as ferramentas e estratégias apresentadas ao longo de nossa discussão sobre manutenção. A gestão do ciclo de vida dos ativos de uma organização, que compreende o planejamento de sua aquisição, seu recebimento, sua instalação na planta, sua utilização e seu descarte, vem crescendo de importância nesse novo cenário, principalmente pelo aumento da competitividade entre as organizações, pela decorrente necessidade crescente de redução de custos e pela otimização na aplicação de recursos. Quando falamos em ativos físicos, estamos considerando tudo que vem a contribuir para atingirmos os resultados esperados. Dentro deste contexto, trago a vocês uma empresa que foi criada em 1977, que adquiriu seus equipamentos na época de ponta para executar determinada prestação de serviço em mineração. Ela tem como principal fonte de receita a exportação de minérios. Sendo assim, sua operação é contínua e de uso intensivo de todos os recursos, como financeiros, tecnológicos, humanos, entre outros. Devido à sua idade e tempo de uso, alguns equipamentos de criticidade A passam a apresentar alguns sintomas, que são vibração de equipamentos rotativos e alternativos, correntes e fluxo magnético de motores elétricos instáveis. Em substituições de óleos lubrificantes, deparam-se com partículas metálicas. Verificamos alterações de temperatura em determinados processos. Detecção de vazamentos e defeitos de válvula e purgadores. Cabe a você, com os dados apresentados e conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina, responder os seguintes pontos. Considerando a criticidade, qual é a estratégia de manutenção que você implantaria? Explique. Então, vamos voltar lá em criticidade, lá na semana 4. Deixa eu ver aqui, página 9. Aqui. Então, o que o exercício me diz é que estamos falando de equipamentos de criticidade A. Isso significa, olhando aqui, ó, que são equipamentos de alto risco, são equipamentos críticos. Necessidade de operar a plena capacidade. Confiabilidade máxima, cumprimento do planejamento de manutenção preventiva, conforme planos periódicos, melhoria e monitoramento de parâmetros para substituição conforme condição, que é a manutenção preditiva. Então, ok, a gente já sabe que esses equipamentos eles não podem ficar parando, eu não posso esperar quebrar para arrumar, porque isso a gente já sabe que vai muito mais tempo para eu fazer essa troca quando eu não estou preparada, né? Então, eu não posso esperar quebrar. O que o exercício pede é qual estratégia que a gente usaria. Então, voltando lá nas estratégias de manutenção, tem manutenção corretiva. Como já foi dito, a gente não pode esperar quebrar para fazer a troca desse equipamento, dessa peça, enfim, não dá, é muito prejuízo, muito tempo perdido aí. Manutenção preventiva. Aqui, olhando os sintomas, nós não sabemos exatamente qual é o problema, em qual peça que está vibrando, o que está acontecendo dentro daquela máquina, o porquê estão acontecendo vazamentos, eu não sei. E eu não tenho como parar a máquina, abrir ela, olhar o que está acontecendo, descobrir o que está acontecendo, pedir para o departamento de compras comprar as peças que eu preciso para daí fazer essa troca, esse reparo. Isso também leva muito tempo. E como esse é um equipamento de criticidade A,
eu não posso fazer isso. Como ele tem esse alto risco, eu posso gastar um pouquinho mais de dinheiro com esse equipamento, já que ele vai interferir diretamente na minha produção. Então, a melhor estratégia para usar seria a preditiva, porque aí eu consigo saber o que está acontecendo nessa máquina sem que ela precise parar. Fazendo essas análises que eu preciso, eu vejo qual peça eu preciso e quanto tempo vai demorar para quebrar. Com isso, eu consigo falar com o pessoal lá do departamento de compras, olha, eu preciso dessa peça. Eu consigo ver com o responsável da manutenção quando ele está disponível para fazer este reparo. E assim eu faço um plano de manutenção, o que vai me custar bem menos, porque eu estarei preparada para fazer essa manutenção, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer, a pessoa responsável vai estar ali, as ferramentas estarão ali e o tempo parado da máquina vai ser muito menor. Então, estratégia, manutenção preditiva, já que é um equipamento de criticidade A, eu posso investir um pouquinho mais nele. Beleza? Questão 2. Quais técnicas de monitoramento você aplicaria para mitigar ou eliminar as falhas? E aí, eu tenho aqui, na manutenção preditiva, os tipos de análise que eu posso fazer. Então, quando eu tenho vibração de equipamentos rotativos, eu posso fazer uma análise de vibração, né? Correntes de fluxo magnético e motores elétricos instáveis. Uma análise da corrente e do fluxo magnético de motores elétricos. Em substituição de óleos lubrificantes, depara-se com partículas metálicas. Nesse caso, eu vou fazer uma análise do óleo. Vou pegar esse óleo, ver que tipo de partículas que eu tenho nele, e assim, talvez eu consiga saber da onde que estão vindo, e aí eu já vejo um problema maior onde arrumar isso, tá? Verificados alterações de temperatura em determinados processos. Se eu estou falando de temperatura, eu posso fazer uma termografia, que aí ele vai ver em que partes que está esquentando mais, e assim eu consigo saber onde está o meu problema. Detecção de vazamentos e defeitos de válvulas e purgadores. E aí, se eu tenho vazamento, é porque talvez eu tenha uma trinca, eu tenha uma mangueira que esteja quebrada, e aí eu posso ou fazer uma boroscopia para ver dentro da máquina, talvez eu consiga encontrar onde está esse vazamento, o que está acontecendo, ou então eu posso fazer um ultrassom, já que ele detecta lacunas, trincas, porosidades, e com isso, talvez por uma dessas trincas que eu não consiga ver, esse ultrassom detecte essa trinca e eu consiga ver onde que está esse meu vazamento. Tranquilo? E a questão 3 demonstra os benefícios derivados da aplicação dos procedimentos citados nas questões anteriores e apresente suas causas. Então, o que a gente vai analisar é o seguinte, fazer essas análises aqui nem sempre são baratas, então a gente tem que mostrar os benefícios que ela vai que fazer essas análises vai trazer para o meu processo, vai trazer para a empresa. Então o negócio é o seguinte, se eu faço essa análise, a máquina está funcionando ainda, né? Então eu não estou perdendo ali fazendo essas análises, a minha máquina continua ali operando. Então, tem esse tempo ali que o processo continua e eu estou fazendo a minha análise. Assim, eu consigo descobrir exatamente onde está o problema, qual peça que está apresentando algum defeito e quanto tempo que ela ainda vai aguentar nessa situação. Com isso, eu consigo usar o máximo da vida útil da minha peça. Então, não tem trocas antes do tempo de vida útil dela, né? Assim eu consigo usar o máximo dessa minha peça. Quando ela tiver para quebrar uma coisa, eu vou lá e troco. E assim a empresa economiza, porque eu poderia fazer essa troca antes
do tempo de vida útil máximo dessa minha peça. Se sempre for feito antes, já pensaram em quantas peças que eu estou utilizando, sendo que não havia essa necessidade? Então, economiza-se em peças também. E outra, conforme eu vou trocando essas peças, elas se tornam inúteis para mim, eu tenho que jogar ela fora. E se eu não perco tantas peças, isso também ajuda o meio ambiente, porque é menos lixo para o meio ambiente. Vamos olhar para o outro lado. Eu sei qual é a peça, eu sei qual é o momento certo de trocar ela, eu consigo me planejar. Eu consigo encontrar o responsável pela manutenção, eu consigo arrumar as ferramentas, eu consigo ter as peças no momento da parada. Com isso, a máquina vai parar menos vezes. Por exemplo, em um ano que ela faria, por exemplo, umas 4 paradas, agora ela vai fazer 2. Porque eu sei que ela aguenta ainda, ela está no funcionamento normal dela, ela não está sofrendo, não está nada. Eu consigo deixar aquela peça lá, porque não vai me trazer problema. Então, eu diminuo o número de paradas. E com tudo planejado, eu ainda consigo diminuir o tempo de parada. Então, vocês têm uma noção de quanto tempo mais ela fica em operação, que é lucro para a empresa, isso, mais que ela ficar parada sem produzir nada, ainda mais que é um equipamento crítico. Então, fazer essas análises traz muitos benefícios. Claro que eles são mais caros. Por isso que tem equipamentos que precisam mais dele, que eu não posso esperar quebrar para fazer a troca. E é o que justifica eu fazer as análises conforme a necessidade de cada um. Beleza? Aqui a gente fez um pouquinho do resumido que a gente viu até agora, claro que não de tudo, mas a gente conseguiu rever alguns conceitinhos bem bacanas. Tranquilo, gente? Começa a nossa última aula. Se vocês precisarem de mim, vocês sabem meu e-mail. E até o próximo módulo, então.